Graça e paz, igreja. Amém. Final do ano de novo, né? Mais um final de ano juntos aí. Quantos anos aí nós estamos já passando e permanecendo juntos? Muitas pessoas que estão aqui há muito tempo, os que chegaram mais recente, né? Mas nós estamos aí vencendo como igreja. Passamos aí por vários momentos de luta, de dificuldade, mas estamos fechando mais um ano juntos. Ontem tivemos a programação aí de encerramento da Tarde Alegre. Tive a oportunidade de estar ali com os irmãos também. Foi muito bom, né, o trabalho que foi feito e organizado pela Aurinete, pela Eliane. Hoje vai ter um trabalho lá em Teremos, né, também relacionado à Tarde Alegre. Algumas irmãs da igreja vão estar lá também desenvolvendo esse trabalho. Louvado seja Deus por tudo isso. Geralmente, quando chega o final do ano e o início de um novo ano, a gente começa a fazer planos ou planejar as coisas, né? Tem gente que no final do ano já está planejando viajar, eu já estou sabendo, né, visitar os parentes, né, irmã Cida? Assim também tem outros irmãos, e por aí vai, né? Nós planejamos terminar a cozinha, graças a Deus a cozinha está quase terminada, a gente pretende usar ela aí já no final do ano, quem sabe na ceia, né, da virada aí, usar aquela cozinha que está ficando muito bonita. E tem um texto na palavra de Deus, em Provérbios 19:21, que diz assim, que muitos são os planos do coração do homem, mas no final o que prevalece é o propósito do Senhor. Então planejar não é pecado, não é errado, é bom, é necessário, mas o que prevalece no final é o propósito de Deus. Então o crente que é inteligente, ele procura fazer o quê? Colocar os seus planos em alinhamento com os propósitos de Deus. Porque se o propósito de Deus é que prevalece, a gente tem que procurar planejar as coisas de acordo com aquilo que está dentro do coração de Deus, que faz parte dos propósitos de Deus na nossa vida. Eu quero iniciar aqui esse momento de encerramento da escola bíblica lendo Mateus 5:13, que diz assim: vós sois o sal da terra. Se o sal se tornar insípido, com que há de se salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Queridos, quantos conhecem esse texto na palavra de Deus aí? Texto bastante conhecido, né? Vós sois o sal da terra. Então o sal, o que faz com que o sal seja colocado em evidência? As suas propriedades, aquilo que ele possui como propriedade, aquilo que o identifica, que o constitui na sua essência e que faz com que ele seja diferente de tudo aquilo que não é sal. E as propriedades do sal se resumem em duas que são essenciais e básicas: salgar e conservar. O sal é um antisséptico, mas ele também é um elemento que salga, né? que ele faz a diferença onde ele está. E quando o Senhor Jesus compara a vida do crente ao sal, ele está querendo mostrar isso para nós, que o sucesso da nossa vida cristã está na preservação da nossa identidade. Se nós perdermos as propriedades, os atributos, os valores que nos identificam como verdadeiros filhos de Deus, como cristãos verdadeiros, é como se a nossa existência nesse mundo se tornasse inútil. É forte essa palavra, né? Mas é o que a palavra de Deus diz, que se o sal se tornar insípido, o que é um sal insípido? É um sal que perdeu as suas propriedades de salgar e de preservar. Então ele deixa de ter utilidade, ele deixa de ser útil para o propósito para o qual ele foi criado. Então nós, como cristãos, nós temos que entender que nós temos que preservar quem nós somos. Nós não podemos perder os valores que nos qualificam, que nos identificam como filhos de Deus nessa terra. É urgente, é essencial, é vital que nós verdadeiramente preservemos a identidade de Cristo em nossas vidas. O sal, quando ele está agindo, ele some, mas a sua essência aparece. As irmãs que cozinham, por exemplo, se você joga o sal no feijão e mexe, o sal aparece, você consegue ver o sal, mas você sente a essência dele ali, sim ou não? Então é isso que o Senhor propõe para nós. O que tem que aparecer não somos nós, tem que aparecer quem está em nós: Jesus. É a essência da nossa vida, Jesus. São os valores do caráter de Cristo que precisam aparecer na nossa vida. Nós precisamos sumir, nós precisamos muitas vezes deixar de aparecer
para que Jesus possa aparecer na nossa vida. E eu fico pensando, irmãos, o que muitas vezes pode levar um crente a se corromper? O que muitas vezes pode levar um crente a se corromper ao ponto de perder a sua identidade em Cristo, de perder os seus valores, os valores do caráter de Cristo, os valores que o identificam como filho de Deus? O que muitas vezes pode levar um crente a essa realidade? Eu fiquei pensando em algumas situações. Amor ao dinheiro, o que os irmãos acham? Tem crente que deixa de ser fiel, honesto, correto por causa do amor ao dinheiro? Sim ou não, irmãos? O que você acha, irmão? Irmãos, todo mundo corre o risco de amar o dinheiro, mais do que valores morais, valores espirituais. Como é que nós somos vistos lá fora do nosso país, como brasileiros? Em muitos lugares nós somos vistos como um povo que se vende com facilidade por causa de dinheiro. Infelizmente é uma realidade. Muitas pessoas nos veem dessa forma. E nós precisamos inverter esse jogo na nossa vida, na nossa realidade de vida, no nosso relacionamento com Deus, no nosso relacionamento com as coisas. Ricardo, o que mais que você acha que corrompe um crente? Além do amor ao dinheiro, poder, né? O poder, aquela situação de você ter poder, exercer poder sobre outras pessoas. Tem uma frase que diz: se você quer conhecer alguém, dê poder a ela, né? Porque a pessoa às vezes é humilde sem poder. Depois que ela tem poder, a humildade vai embora, né? Aí aparece a arrogância, o orgulho, a prepotência e por aí vai. Então, seja o dinheiro, seja o poder, o sexo corrompe. Olha aí, tudo ligado, está tudo ligado, né? Eu acredito que as questões da sexualidade humana, elas nunca foram tão trabalhadas no tempo como o tempo de hoje. A questão da sexualidade, ela tem definido muitas coisas, né? O sexo, ele virou um tema de debate, né? Porque a sexualidade hoje, ela envolve a questão heterossexual, ela envolve a questão homossexual, ela envolve relacionamentos extraconjugais, e muitas vezes a questão de como o sexo é tratado, ele corrompe, com certeza, a mente, o coração, o sentimento das pessoas. O sexo é uma bênção, irmãos, mas ele tem que ser vivido dentro do casamento e de forma heterossexual. Acabou. Se o sexo for vivido dessa forma, ele é uma bênção na nossa vida. É através do sexo que nós podemos gerar filhos, né, Débora e Larson? É através do sexo que nós podemos multiplicar pessoas na terra, aumentar aí a nossa prole, né, a nossa descendência. Enfim, é necessário e é bom, mas tem que ser feito de forma correta, de forma bíblica, no casamento, de forma heterossexual. É assim que Deus estabeleceu, né? Então, louvo a Deus pelo Larson, pela Débora, né? Larson agora, o apelido dele é pai de muitas nações, né? Pai de multidões. Então, louvado seja Deus, né? Porque nós temos essa condição, né, de viver o plano de Deus, mas da forma certa. E uma das coisas também que me leva a pensar que o crente, que leva o crente a se corromper, é a perda do temor. O que é o temor a Deus? O temor a Deus é respeito a Deus, é levar Deus a sério, é levar a sério o julgamento de Deus sobre a sua vida. Então, quando o crente ele perde o temor, ele começa a se corromper porque ele fica mais preocupado com o prazer que vem do pecado do que com a consequência negativa que virá do julgamento de Deus sobre a sua vida. É como se aquele julgamento negativo não existisse, mas o prazer do pecado para ele é real, e ele se envolve com aquilo. Então a perda do temor é algo que tem acontecido muito nos dias de hoje. As pessoas não têm levado Deus a sério, não têm levado a vontade de Deus a sério, e isso tem levado a igreja para longe da presença de Deus. Então vós sois o sal da terra e a luz
do mundo. Então que nós possamos ser sal, irmãos, preservando na nossa vida aquilo que nos identifica como filhos de Deus, amados, santos, em meio a uma geração corrompida e corrupta. Nós temos que resplandecer como astros na terra, diz a palavra de Deus. Então nós temos que guardar o nosso coração da corrupção do mundo. A Bíblia diz que Deus não se deixa escarnecer, Gálatas 6:7. Deus não é rei, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo aquilo que o homem semear, isso também ele ceifará. E aquele que semeia na carne, da carne ceifará a corrupção, mas aquele que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Então nós temos que entender, existe a vida eterna. Essa vida aqui ela é passageira, não se conforma com ela, não se conforma com uma vida onde as coisas passam, onde as coisas são apenas sombras da verdadeira vida que nos espera em Cristo Jesus na eternidade. Então nós temos que preservar a nossa vida em Deus e a nossa salvação intacta até o fim dos nossos dias. Amém? Vamos ficar em pé nesse momento para que nós possamos louvar ao Senhor. Feche seus olhos. Pai querido, em nome do Senhor Jesus,